Boa tarde, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a esta nossa live. Antes de iniciarmos, deixa eu aqui apenas me apresentar para aqueles que não me conhecem. Muito prazer, me chamo André, sou professor aqui da nossa querida escola essa, né, nossa escola técnica profissionalizante. Eu ministro algumas aulas, algumas disciplinas no curso técnico em segurança do trabalho e também uma disciplina de legislação trabalhista para o nosso curso técnico em administração. Muito bem, ao final da aula aqui será aberta a oportunidade para vocês fazer perguntas, né, e consequentemente aqui a resposta do professor. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que assim vocês acharem melhor. Muito bem? Bom, antes de iniciarmos aqui, eu espero que você já deve estar sabendo que nós vamos falar sobre o grande tema aí do coronavírus, né? Mas eu não irei abordar exatamente o coronavírus, o vírus em si, né? Irei falar aqui sobre os aspectos trabalhistas relacionados a esse coronavírus, né? Vamos deixar o vírus aí, essa abordagem específica do vírus para os nossos especialistas na área, tá? Bom, e aí, como é que fica essa situação atual, né, que estamos vivenciando no dia de hoje, né? Como é que fica a relação do trabalho, né? Como é que fica a relação dos empresários? Quais são as obrigações, quais são os deveres dos empresários? Qual seria, né, no caso, o empregado, será que ele pode ficar em casa? E se ele ficar em casa, será descontado o seu dia de trabalho, a sua remuneração, o seu salário? E aí, como é que fica essa abordagem? E se ele poder ficar em casa? Neste caso, quanto tempo vocês acham que ele pode ficar em casa? Bom, esses assuntos nós iremos abordar a partir de agora. Bom, muito bem. Apenas fazendo aí, antes de entrarmos, né, com profundidade no assunto, vamos fazer um breve histórico aqui sobre o coronavírus, né, onde ele surgiu, tá? Bom, o vírus ele se manifestou primeiramente no início de dezembro de 2019, numa província chinesa, tá? Onde as pessoas estiveram, de alguma forma, contato com animais vivos dessa feira, né? E aí a gente já pode perceber que de lá para cá a situação em que nós estamos vivendo hoje, né? Bom, diante dessa situação que nós estamos vivendo, né, algumas medidas estão sendo tomadas, algumas medidas elas precisam ser tomadas, tá? Bom, para isso, foi criada uma lei, a Lei 13.979, que estabelece algumas medidas, né? E entre essas medidas, medidas para enfrentar aí o coronavírus. Veja que ele diz especificamente coronavírus, né? Não é uma doença qualquer. Veja que ele especifica de forma clara, né? E prevê também a Lei 13.979, inclusive, medidas como isolamento, medidas como quarentena, e até mesmo a realização de alguns exames compulsórios, tá? Bom, vamos fazer a leitura aqui do artigo 1º dessa Lei 13.979, e aí nós já vamos entrar mais especificamente as questões trabalhistas, como é que vai ficar essas questões trabalhistas, né? Lembrando que isso é algo que ninguém esperava, muitas mudanças estão acontecendo, nem todo mundo está conseguindo se adaptar, se adequar a essa nova realidade, né? Repito, né, ninguém sabia que isso poderia acontecer. Então, é um tema bastante polêmico com relação às questões trabalhistas, tá? Bom, diz o artigo 1 da Lei 13.979 que esta lei dispõe que, sobre as medidas que poderão ser dotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto do ano de 2019. Reparem, né? Como é uma lei muito específica, vejam que ela até nos mostra, né, nos aponta, nos indica que foi o surto de 2019. Tá? E aí ela também fala que é para o enfrentamento do coronavírus, né? Bom, o artigo 2 dessa lei, ela já estabelece, ela nos detalha, né? Ela nos indica até com mais precisão como que seriam essas medidas a serem adotadas pela essa Lei 13.979, né? Para que possa evitar a contaminação e até mesmo a propagação desse vírus, tá? Bom,
Por que que essa lei foi criada? Por que que essa lei foi criada? Essa lei foi criada justamente, né, para que essas medidas excepcionais são medidas que restringem aí a locomoção do cidadão, né? Ela restringe alguns direitos cívicos do cidadão, como, por exemplo, o direito ao direito de ir e vir, que já está consagrado na nossa Constituição Federal, né? Então, é uma lei extremamente específica para isso, tá? Restringe os direitos e, para isso, né, não se pode, de maneira alguma, falando especificamente ao direito de locomoção, de ir e vir do cidadão, não se pode, de forma alguma, restringir esses direitos, né? Mas a gente precisa lembrar, né, que isso é uma situação extremamente excepcional, não é uma situação que nós já esperávamos, né? Então, precisou fazer a criação de uma lei, né, para esse tipo de situação, né? E essa lei, ela diz quanto ao direito de locomoção do cidadão como um todo, tá? Bom, vamos fazer uma leitura simples e rápida aqui do artigo 2º, que fala especificamente sobre o isolamento e da quarentena, tá? Diz a lei, né? Isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transportes, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. E isso foi especificamente com relação ao isolamento, né? A quarentena é diferente. Nós vamos explicar o que seria a diferença de um de outro. Quarentena seria a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação dessas pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meio de transporte, mercadorias, suspeita de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. Bom, para sair um pouquinho ali da lei, eu montei aqui esse slide para a gente poder entender de uma forma um pouco mais simples o que seria o isolamento e a quarentena, tá? Bom, o isolamento é uma medida determinada pela profissional da área da saúde, tá? Veja, é determinada pelo profissional da área da saúde e tem uma duração de, no mínimo, 14 dias, podendo aí ser prorrogado, tá? Bom, medida determinada por profissionais da área da saúde aos casos de suspeitos de infecção e aos infectados pelo coronavírus, dura a princípio 14 dias, podendo ser prorrogado de acordo com a avaliação médica. Está aí um conceito mais simples, né, sobre o que seria o isolamento. E vamos agora aqui ao conceito de quarentena, que é a determinação, né, por autoridade pública de restrição de atividades e movimentações de pessoas. Vejam, a quarentena, ela restringe a movimentação de pessoas. Foi exatamente aquilo que eu disse, né? Ela restringe, né, alguns direitos aí do cidadão, né? Movimentação de pessoas, a fim de se evitar a propagação de doenças, pode durar 40 dias, está aí a razão pela qual, né, o nome quarentena, né, porque é uma duração de até 40 dias, né, e também podendo ser prorrogada a depender aí do interesse público, né, deve-se analisar o caso. Bom, falando... Conforme nós temos aí, podemos perceber que existem muitas dúvidas com relação a alguns aspectos trabalhistas, né? Como é que fica o empregado, como é que fica o empregador, com relação a esse novo cenário que nós estamos vivenciando neste momento, né? Bom, algumas perguntas frequentes que estão surgindo bastante, eu decidi trazer aqui para a gente... poder respondê-las, lembrando que ao final aqui vocês também poderão fazer as perguntas, tá? Bom, quais são as obrigações das empresas frente ao coronavírus, tá? Bom, a resposta para isso, não há uma legislação específica, tá? As empresas, não foi criada uma legislação para as empresas com relação a esse novo cenário, tá? Bom, mas as empresas, a gente não pode esquecer que ela é a responsável, tá, por um meio ambiente saudável e seguro. Tá? Ela deve, por exemplo, orientar os seus trabalhadores sobre a transmissão
os meios, as medidas preventivas, né? Implementação, por exemplo, aí implementar as orientações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, das autoridades competentes, né? E tudo que se diz respeito à legislação, saúde, segurança e medicina do trabalho, tá? O que eu quero dizer, assim, apertada síntese, é que não existe uma legislação específica, porém não exime o empregador, né, de observar, aí, zelar pela saúde dos seus empregadores, né, mantendo um ambiente saudável e seguro para os seus trabalhadores, tá? Bom, uma outra pergunta aí também, que com muita frequência vem aí para a gente, é a seguinte: pode a empresa exigir a presença dos empregados no local de trabalho? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Será que pode o empregador exigir a presença dos trabalhadores no local de trabalho? Nós temos uma pergunta e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, uma resposta, tá? Bom, sim, pode exigir, tá? Então tá aqui. Exceto se o trabalhador se enquadrar em casos de suspeita ou comprovação do coronavírus. Olha só, né? Então, o empregador, se ele não tiver com suspeita do coronavírus, se ele não tiver contaminado, infectado, não há problema algum de ele comparecer no ambiente de trabalho, tá? Bom, e o trabalhador pode se recusar a comparecer sob a alegação de risco de contaminação? Bom, também é meio interessante essa pergunta, né? Será que eu, empregado, será que eu posso me valer, né, de não comparecer ao ambiente de trabalho sobre simplesmente medo de não pegar o coronavírus, medo de ser infectado? Será que posso? Será que eu posso me valer apenas sobre essa alegação de medo de entrar no transporte público? Vamos ver a resposta aqui. Não posso, tá? O trabalhador não pode se eximir da sua obrigação de comparecer ao ambiente de trabalho sobre apenas uma pequena alegação, essa alegação de medo de contaminação, tá? Eventuais faltas só serão justificadas e remuneradas na hipótese de decretação de isolamento ou quarentena pelas autoridades públicas. Vejam só, o empregado ele só pode mesmo, né, sobre alegação, desde que esteja decretado de fato o isolamento, né? O isolamento, a gente, lembrando que é determinação pelos profissionais da saúde pública, né? Da área da medicina, ou, né, quarentena ou determinação das autoridades através da quarentena. Então, não havendo essas hipóteses, não há de que se falar em recusa a trabalhar, ok? Bom, a base legal disso nós encontramos também nessa lei específica que veio aí, né, regulamentar essa situação atual que está acontecendo, o coronavírus, uma situação extremamente desagradável, né? Uma situação, eu até abrindo um parênteses aqui, que nós devemos nos unir agora, né? Nós não devemos abrir críticas para o empregador, nós não devemos abrir críticas para aqueles que se acham aí que de repente é uma situação que não parece ser tão grave. Não, eu acho que o momento agora é realmente de união, né, para que isso a gente possa vencer, e eu não tenho dúvidas que logo isso vai passar, tá? Bom, a base legal sobre a justificativa, né, do empregado, se em caso ele faltar, a falta dele ele poderá ser justificada ou não, a gente encontra na Lei 13.978 de 2020, essa lei específica do coronavírus, em seu artigo 3º, parágrafo 3º também. Vamos ler. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas. Aí nós vamos lá para o parágrafo 3º. Será considerado falta justificada, tá? Aqui a base legal, tá? Agora vamos terminar de ler. Será considerado falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada ou período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Aí sim, né? Então a falta ela será justificada, tá? Em havendo caso de isolamento, quarentena ou até mesmo a suspeita ou até mesmo a contaminação do coronavírus, tá? Bom, como é que fica o período em caso de afastamento do empregado em razão
desta doença? Vamos ver. Bom, aqui, gente, é a regra normal, tá? Regra normal. Em caso do afastamento do empregado, em razão da doença, não houve mudança quanto a isso, tá? Bom, os 15 primeiros dias, o empregador, ele paga, né? E aí nós temos a interrupção do contrato de trabalho, superado esses 15 dias, aí a partir do 16º dia, né? Em diante ele receberá o benefício previdenciário, tá? Eu mencionei aqui sobre a interrupção do contrato de trabalho e também mencionei sobre a suspensão do contrato de trabalho. Vamos fazer só um breve resumo do que seria isso, para que não haja dúvida de vocês, tá? Bom, a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho são hipóteses que em que não vai haver a prestação de serviço, mas diante do princípio da continuidade do contrato de trabalho, não será extinto. Bom, bem resumidamente, né, existem algumas hipóteses, existem alguns fatos em que não haverá prestação de serviço, tá? Mas mesmo que não haja a prestação de serviço, não quer dizer que o contrato de trabalho ele será extinto. Por quê? Em razão do princípio da continuidade do trabalho, tá? Bom, quando não há essa prestação de serviço, né, de trabalho, e o contrato ele ainda continua vigente, existe aí os dois institutos, né, o da interrupção e o da suspensão do contrato de trabalho, tá? Bom, quando ocorre o instituto da suspensão do contrato de trabalho, né, não há uma prestação de serviço do trabalhador, tá? Porém, ele também não recebe, tá? Então, a suspensão do contrato de trabalho são aquelas hipóteses em que não há prestação de serviço pelo funcionário, pelo empregado, tá? E também não há, em que se falar de pagamentos de salário, não há, em regra, contagem de tempo de serviço, em regra também não há o pagamento do FGTS, tá? Bom, e a interrupção do contrato de trabalho, ela se assemelha em um ponto apenas. A interrupção do contrato de trabalho, ela também não haverá prestação de serviço, mas haverá a obrigatoriedade do empregador, a realização do seu pagamento, também a ocorrência do FGTS, né, do recolhimento do FGTS, também será contado para fins de tempos de serviço, tá? Bom, aqui falando da suspensão do contrato de trabalho, então, como eu acabei de mencionar, né, não há prestação de serviço, também não há pagamentos de salário. Aqui falando sobre a interrupção do contrato de trabalho, não há prestação de serviço, porém há o pagamento de salário. Aqui apenas uma tabelinha para que vocês possam visualizar melhor o que foi dito aqui, né? Vejam que existe um ponto em comum aí, tanto da suspensão do contrato de trabalho quanto da interrupção do contrato de trabalho. Vejam, ambos não há prestação de serviço, mas a diferença está que na suspensão não há pagamentos de salário, não há contagem de tempo de serviço em regra, tá? Existem alguns casos especiais, e não há o recolhimento do FGTS. Aqui, interrupção, né, não há prestação de serviço, há pagamentos de salário, há contagem de tempo de serviço, e ao recolhimento do FGTS. Bom, apenas algum exemplo para vocês poderem visualizar melhor. O serviço militar obrigatório, ele é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, né? O trabalhador que ele vai prestar o serviço militar obrigatório, onde o período que ele vai estar lá prestando esse serviço são os 12 meses, ele se afasta da empresa, mas isso não quer dizer que o contrato dele será extinto. Veja, ele está suspenso o contrato dele, ele não vai receber salário, tá? Mas isso não quer dizer que o contrato será extinto de forma alguma. Findo esse tempo, ele retorna para a empresa e ali ele começa a prestar suas atividades laborais normalmente, tá? Então, o serviço militar obrigatório, ele é uma causa de suspensão do contrato de trabalho, tá? Um outro exemplo, a gente pode falar das faltas, né? Mas das faltas injustificadas, né? Aquela em que o trabalhador, por um motivo qualquer, né? Motivos diversos, né? Que não seja de doença e nem que ele comprove porque ele não foi,
Simplesmente, vamos dar um exemplo aqui, que ele não quis ir, acordou atrasado, ou acordou, sei lá, indisposto, com preguiça, não sei. De repente ele vai até, falta este dia. No dia seguinte, ele vai até a empresa e o empregador dele vai falar para ele, né? Vai fazer uma pergunta, tá, tudo bem, por que você faltou? Né? Então, se ele não justificar através de algum atestado médico, por exemplo, algo do tipo assim, ele será descontado do salário dele. Ou seja, houve uma suspensão. Reparem que ele não foi trabalhar e porque a falta é injustificada, então ele também não recebe, ok? Bom, apenas um exemplo aqui de interrupção do contrato de trabalho são aquelas hipóteses do artigo 473 da CLT, tá? Lá estão as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, tá? Que, ou seja, o empregado, me perdoe, ele poderá deixar de comparecer em casos de faltas, né? E então ele não vai trabalhar, não vai ter a prestação de serviço, porém ele vai receber normalmente, tá? Para que vocês possam visualizar, o inciso 1 mesmo do artigo 473 da CLT, ele dá a hipótese no caso de falecimento, né, do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou aquela pessoa que está declarado na sua carteira de previdência social, né, que dependa desse trabalhador. Em caso de morte dessas pessoas, né, que também é conhecido como licença-nojo, uma forma mais técnica de falar sobre o falecimento, né, então esse empregado, havendo falecimento de alguém dessas pessoas que eu acabei de citar, né, ele vai faltar do trabalho e não será descontado de maneira alguma os seus salários. Então está aí um exemplo de interrupção do contrato de trabalho. Apenas mais um exemplo, nós podemos também citar aqui o inciso 2 do mesmo artigo, que ele fala sobre a licença-gala. Que seria a licença-gala? Quando o empregado casa. Né? Quando o empregado casa, ele tem direito a 3 dias consecutivos. Vejam, ele também está faltando, ele vai faltar, ele não vai prestar as suas atividades na empresa, porém ele vai receber normalmente. Então, pessoal, eu só fiz esse breve parênteses para vocês entenderem que em caso de falta por sintomas do coronavírus ou pela sua própria decorrência da doença, né, nesse caso serão faltas justificadas e, portanto, haverá aí a interrupção do contrato de trabalho, vocês receberão, no caso o empregado receberá normalmente os seus salários, tá? Bom, o importante mencionar algo bem difícil, mas que se o empregado conseguir provar, digamos assim, que ele adquiriu o coronavírus dentro do ambiente de trabalho, e aí então, né, já se caracteriza a doença do trabalho nesse caso, tá? Bom, e aí também é a regra normal, ele fica os 15 primeiros dias sob pagamento, o empregador que paga, após superado esses 15 primeiros dias, os demais, ele entra na Previdência Social, só que aí é uma causa especial de suspensão do trabalho. Por quê? Porque vai se caracterizar aí a doença do trabalho, né? E aí ele vai entrar no artigo 4º, parágrafo 1º da CLT, onde ele fará jus ao recebimento, recolhimento do FGTS, irá contar tempo de serviço. Veja aí que é um pouco diferente, tá? Bom, um trabalhador que, ao meu ver, está exposto disso, né, que consegue até comprovar se adquiriu o coronavírus no ambiente de trabalho, facilmente a gente pode imaginar os profissionais da área da saúde mesmo, tá? Como o enfermeiro, como o médico, né? Se esses profissionais adquirirem aí o coronavírus, serem infectados, contagiados pelo coronavírus no ambiente de trabalho, né, é mais fácil provar que ele adquiriu lá e, portanto, nós teremos aí a ocorrência da doença do trabalho, tá? Bom, uma pergunta também que eu separei aqui, acabei não colocando aqui, é sobre a situação, né, se o empregador, diante desta situação, ele pode fechar a empresa momentaneamente, tá? Bom, ele pode sim, tá? Ele pode fechar a empresa momentaneamente, tá? Só que o risco do negócio é dele.
né? Se ele fechar a empresa, né, sob essa alegação do coronavírus, dele não se infectar, enfim, se ele quiser fechar a empresa, o risco do negócio é dele. O que eu quero dizer com isso? É que ele não pode, de forma alguma, atribuir essa responsabilidade para quem quer que seja. Ele não pode atribuir essa responsabilidade para o empregado. Ele não pode descontar da folha do empregado sob a alegação de que não está oferindo lucros, por exemplo. Tá? Ele não pode querer diminuir o salário do empregado sobre essa alegação. Não faz sentido. Por quê? Porque o risco do negócio é do empregador. Né? Tanto é que não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é a Consolidação da Lei do Trabalho, em seu artigo 2º. Né? Ela nos dá o conceito do que é o empregador. Né? E também vai falar que o risco do negócio é dele. Vamos ler o artigo 2º da CLT, que considera-se empregador a empresa coletiva ou individual, que assumindo, olha só, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação de pessoal de serviço, tá? Bom, o risco do negócio é dele. Se ele quiser fechar, ele pode fechar, mas o risco é dele. Ele não deve atribuir isso a quem quer que seja, tá? Bom, mas existem algumas alternativas para o empregador necessariamente não fechar a porta, né? E, de repente, não perder tantos lucros assim, tá? Bom, aqui nós vamos falar apenas de alguns, tá, gente? São bastante, tem mais do que esses que eu trouxe. Apenas aqui para a gente poder visualizar quais são algumas das alternativas que o empregador pode adotar, né, visando aí, como eu posso dizer, visando uma medida preventiva para os seus trabalhadores e até mesmo para ele, tá? Bom, nós temos a férias coletiva, é uma medida que o empregador pode adotar. Nós temos também a licença remunerada, tá? Nós temos o afastamento para a qualificação profissional, o layoff, e nós temos também o teletrabalho. Bom, depois eu vou entrar em alguns assuntos polêmicos aqui, mas se trata de uma medida excepcional, né, como eu acabei de dizer. Bom, as férias coletivas, né, o empregador ele tem que, no mínimo, fazer o requerimento 30 dias antes. E também ele não pode dar menos que 10 dias de férias coletiva. E aí, como é que fica nesse caso? Será que dá tempo dele fazer um requerimento para depois de 30 dias ser deferido e aí ele marcar férias? Como é que fica? É polêmico. A licença remunerada normal, tá? Ele apenas afasta o empregado, o empregado ele vai para casa e recebe normalmente. Aqui, sem maiores imprevistos. O afastamento para a qualificação profissional também é uma medida, ele afasta o profissional, né, paga normalmente, na verdade quem paga esse trabalhador é o FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas é uma medida também que ele pode, né, para resguardar o seu trabalhador, ele pode também afastá-lo para a qualificação profissional. Né? Nós também temos aqui o teletrabalho. O teletrabalho é uma modalidade nova aí que veio com a reforma trabalhista. Tá? Teletrabalho também é um tipo de trabalho, é um outro tipo de trabalho, uma modalidade de trabalho em que o empregado trabalha de casa mesmo, né? Preponderantemente de casa, mas ele pode comparecer sim na empresa durante 1 ou 2 dias, mas o trabalho dele também em casa. Isso aqui também é um tema polêmico, tá? A gente vai falar dele no final. Bom, uma outra questão aqui que se levanta bastante, né, é sobre o empregador, né? Se ele pode obrigar o empregado a realizar os exames do coronavírus. E aí, o que vocês acham? Bom, o empregador, na verdade, ele só pode realizar de maneira obrigatória os exames no profissional, no empregado, são aqueles exames lá, né? O admissional, demissional, o retorno ao trabalho e mudança de função. Esses exames, ele sim, é obrigatório e o empregado, ele não pode, né, ele não pode negar. Tá? Mas e aí, em tratando de coronavírus, como é que fica essa situação? Será que ele é obrigatório? Bom, eu entendo a priori aí que a gente está restringindo pelo menos a liberdade aí, né, obrigando o trabalhador fazendo esse tipo de exame, tá? A priori eu disse, mas olha, a gente não pode se esquecer que o que está acontecendo hoje
no Brasil, no mundo inteiro, é uma questão extremamente excepcional. Veja, eu entendo, agora, olhando pelo lado do interesse público, digamos assim, né, que deve sim o empregado se submeter obrigatoriamente. Né? O exame compulsório, né, a realização do exame compulsório, é aquele exame onde o empregado ele não tem outra alternativa senão aceitar. Ele não pode negar. Né? E esse exame compulsório, ele visa o interesse da coletividade, tá? Bom, tá aqui, né? Sim, pela interpretação da lei, né? Pode ter a realização, sim, do exame compulsório. Bom, uma observação aqui sobre, né, o empregador, né, ele deve manter um ambiente de trabalho saudável e seguro, né? Então ele tem que aí observar as normas de legislação de segurança e medicina do trabalho, tá? Bom, ele deve zelar pela saúde dos trabalhadores, oferecendo os EPIs, né, as máscaras, o álcool em gel. O álcool em gel ele não é considerado um EPI. Né? Obviamente que não. Mas será que ele não pode ser equiparado nesse momento um EPI? Tendo em vista que esse álcool gel ele é uma das medidas preventivas para não propagação, né, e não contaminação do vírus. E aí, como é que fica? Eu acho, né, que o empregador, nesse caso, ele deve sim ter à disposição esse tipo de álcool em gel, né, para os empregadores. Na minha opinião, ele não deve obrigar que o trabalhador traga de casa, né, não é, porque, como eu bem disse, não existe uma legislação específica falando sobre as obrigações do empregador, porém ele deve zelar pelo ambiente de trabalho, né, então ele realmente tem que oferecer sim, de forma gratuita, o álcool em gel, tá? Bom, gente, através dessa situação que nós estamos vivendo hoje, eu vislumbro algumas ações trabalhistas assim que isso acabar. Né? Apenas uma sensação que eu tenho, que eu vislumbro aí algumas ações trabalhistas. Né? Vamos, para vocês poderem entender, falando de férias coletivas, né? Como é que neste caso a férias coletiva, ela obrigatoriamente é um requisito para se conceder a férias coletiva? Como é que neste momento vai entrar com um requerimento, né, com 30 dias antes de conceder as férias? Dá tempo? Não dá tempo. Né? E se vocês perceberem que isso é um requisito, e se isso caso acontecer, algum trabalhador pode se sentir, de repente, lesado, não sei, o sindicato também não sei, mas alguém, né, tendo essa percepção de que não foi observado a lei, na minha opinião, cabe sim uma ação, né, sob a alegação de que não foi observado os requisitos, os requisitos aí das férias coletivas. Né? Eu estou falando que cabe ação, mas eu não estou dizendo que vai ganhar. Né, porque nós precisamos observar que o país, o mundo está vivendo numa situação extremamente excepcional. Falando do teletrabalho também, é algo polêmico. Por quê? O teletrabalho precisa de um acordo comum entre as partes. Né? Você faz um ajuste no contrato de trabalho do empregado, né? E você também precisa ver algumas condições para isso. Por exemplo, quem é que vai arcar com a energia desse trabalhador que vai trabalhar de casa? A CLT não é clara sobre isso, ela não fala como isso deve ser feito. E digamos que se o empregado, ele tem o espaço para trabalhar em casa, mas ele não tem a sua cadeira, uma cadeira ergonômica, né, que dê conforto a ele não tem um mobiliário feito para ele, né? Quem é que vai arcar com a internet? Então, esses ajustes todos, ele tem que ser feito com muita antecedência, né? E até porque também precisa de 15 dias antes e precisa do comum acordo. E se o empregador obrigar o trabalhador a ir para casa, né, na forma de contrato de trabalho, em teletrabalho, como é que fica? Né? Então, vejam que existem muitos questionamentos ainda, que também não existem resposta. Muito provavelmente por conta da situação que nós estamos vivendo hoje. Situação esta que ninguém esperava,
né? Então, eu vislumbro aí, assim que isso normalizar, algumas ações trabalhistas aí na Justiça do Trabalho, tá? Mas eu creio que isso não vai dar em nada, né? Até porque nós teremos que ter o bom senso, né? O juiz vai utilizar de uma das fontes do direito, que é a equidade, é o bom senso. Então, ele irá analisar sim, ele vai observar sim, que de fato houve transgressão de alguma forma aí de alguns artigos da CLT, não foi observado, mas e aí? Vai esperar acontecer o pior para poder tomar as medidas? Na minha opinião, não, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos abrir agora para perguntas, tá? Fiquem à vontade para que vocês possam me perguntar, eu sabendo responder, responderei com o maior prazer, tá? Mas, de antemão, eu já adianto que muitas perguntas ainda não têm resposta, por conta, né, desse coronavírus que caiu como uma bomba. Ninguém estava preparado, né? Então, a única coisa que tiveram tempo de fazer realmente foi aí a Lei 13.979, né, que visa combater o coronavírus aí através de algumas medidas para que não possa propagar, para que não possa disseminar ainda mais, tá bom? Aguardo aí a resposta, as perguntas de vocês. A empresa pode reduzir o salário dos funcionários? E se o salário for reduzido, a carga horária também pode ser reduzida? Isso. Se acontecer a redução do salário, tem que acontecer concomitantemente a carga horária, porque tem que ter aí, né, uma proporcionabilidade entre o salário e a carga horária do trabalhador, tá? Pode sim. Pode sim, desde que, né, diminui o salário do empregado e também diminui a carga horária do empregado. Neste caso, sim. Certo. Tem alguma medida prevista para autônomos? Como é que vai ser as medidas para autônomos? Não, na minha opinião, não existe uma medida para autônomo, porque o autônomo ele não tem vínculo empregatício. Né? O autônomo é aquele trabalhador, né, que trabalha por sua conta e risco, não existe. O autônomo ele entra naquele rol de cidadãos, né, que vai ter que tomar as suas próprias medidas de prevenção, né, de higienização das mãos. Né? Se ele achar que ele não deve trabalhar, ele pode, sem problema nenhum, porque ele é dono do próprio negócio. Tá? Então o autônomo não existe, ele entra aí no rol dessas pessoas, dos civis normais aí, tá bom? O que fazer quando a empresa, ou qual trabalho, não acata os procedimentos, principalmente o afastamento? Bom, primeiro a gente tem que observar que o afastamento, foi como eu disse, o empregado ele pode exigir que o empregador vá até o local de trabalho. Né? E o empregado ele só pode alegar que ele não vai desde que esteja decretado o isolamento ou a quarentena. Caso não tenha essa decretação oficial, o empregado ele vai ter que comparecer até o local de trabalho. Mas qual que é a responsabilidade do empregador? Não, é zelar pela saúde do ambiente de trabalho, adotando as medidas aí de higienização, oferecimento gratuito das máscaras, oferecimento gratuito do álcool em gel. Então, se ele não quiser afastar, ele vai ter que arcar com pelo menos essas medidas aí para que não se propague, né, e zelando da saúde dos seus trabalhadores. Essa aqui você já respondeu, mas eu acho bacana repetir, né? Pequenas empresas, padaria ou coisas do tipo, comércio, caso feche, o empregador vai ter que pagar os funcionários afastados? Qual é o sentido de fechar? Tá escrito aí? Não, mas eu creio que é... Simplesmente fechar temporariamente? Temporariamente? Sim, como eu disse, o risco do negócio é do empregador. Né? O empregador ele não pode, de forma alguma, cortar salários do funcionário. Né? Ele não tem, o risco é dele. Né? Ele que arque com o risco, tá? Então tem que pagar normalmente. Aí ele pode analisar algumas medidas para que isso possa ser feito com excelência, né? Para que não prejudique nem tanto ele, abaixando as portas, e nem prejudique o seu empregado. Só que em relação, no caso, né, você falou de comércio, padarias, né? Esse caso é um caso complicado, mas ele tem que pagar sim os funcionários.
Não sem sombra de dúvidas. Né? Como esses empregados não tem como fazer um teletrabalho, né? Não tem como trabalhar de casa, ele vai ter que arcar. Sem sombra de dúvida. Só um parênteses aqui, né? O risco do negócio, da bem que você me lembrou, muito obrigado de falar sobre comércio, né? Mas vale para as empresas em gerais. O risco do negócio é do empregador, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Vejam, se a empresa ele fecha a empresa, ele vai ter perda de dinheiro, de lucros, assim, ele não pode atribuir para os seus empregados. Mas reparem que se essa empresa, se tiver duas empresas do mesmo segmento, vamos imaginar que um supermercado, se tem duas empresas ali, um do lado da outra, dois supermercados, um do lado do outro, se um supermercado fecha, o outro decide se manter aberto, né? Bom, a gente pode imaginar que vai ter aí um dobro, até uma triplicação aí de auferimento de lucros. Não é verdade? Porque aqueles consumidores, né, que antes poderiam ir no supermercado que estava aberto, agora que estava aberto não está mais, agora ele vai comparecer e consumir do supermercado que agora está aberto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o lucro desse supermercado vai ser muito maior, 2, 3, 4 vezes maior. E o empregador, ele não tem a obrigação de repassar esse lucro maior para os funcionários deles. Então, o que eu quero dizer é que o risco do negócio, ele serve para o bem e ele também serve para o mal. Tudo bem? Quando ocorre a suspensão de contrato de trabalho, este tempo será contado pelo cálculo do INSS? Será contado apenas se superar o 15º dia, tá? E não é para todas as hipóteses. Existem algumas hipóteses que sim. Por exemplo, doença do trabalho. Em regra, a suspensão do contrato de trabalho, você não trabalha, você não recebe, não tem o recolhimento do do FGTS, não conta tempo de serviço, em regra. Mas apenas um exemplo aqui que eu dei do enfermeiro, né? Se o enfermeiro ele ficar afastado e superado a partir do 15º dia, que é a suspensão do contrato de trabalho, se for comprovado que é doença do trabalho, sim, neste caso conta sim. E o serviço militar obrigatório, ele foge à regra também, tá, gente? Eu dei o exemplo como suspensão do contrato de trabalho, de fato mas o serviço militar obrigatório, ele é uma suspensão especial, tá? Então, esse trabalhador ele não vai trabalhar, não vai receber, mas ele recebe o FGTS normalmente, tá? Então, a CLT ela nos mostra alguns casos que foge à regra, tá bom? Tem uma aqui que é ligada à área da saúde. O que devemos fazer quando presenciamos as irregularidades com relação à prevenção na área hospitalar? Bom, denunciar. Não tem como. Denunciar é a única coisa que deve ser feito, né? Para que seja feita uma fiscalização no local de trabalho, né? E havendo certificado essa irregularização, né? Aí provavelmente vai ser imposta alguma multa, né? Alguma notificação, e aí os responsáveis têm que ajeitar, têm que ajustar esse tipo de irregularidade. Mas assim, a princípio é denunciar, porque se a empresa, né, já não está tomando as medidas, então ela não vai tomar enquanto não for denunciada. Estamos encerrando, professor. Vamos responder a última? Pessoal, vamos responder a última pergunta, tá? Desde já eu agradeço a todos, o nosso tempo já se esgotou. Como foi decretado o fechamento do comércio durante 15 dias ou mais, os funcionários terão um salário reduzido? E quem não recebe pelo banco, como fazer? Para as empresas, é isso ou comércio? Comércio. Uhum. Bom, os empregados deverão receber normal, tá? Porque não chega a ser uma quarentena, né? Não chega a ser um isolamento, né? Mas como existe um decreto, existe uma legislação, né? Algo dizendo que tem que fechar, fecha e os funcionários recebem normalmente, sem problema. Aqueles que não recebem por banco, por banco que não recebe, é isso? Ela falou isso, que não recebe por banco. Bom, eu entendo que o empregador pague normal, não vejo nenhuma dificuldade quanto a isso. Entendi. Então tá bom, professor. Obrigado, viu?
Gente, muito obrigado, agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Bom, estou muito feliz aqui em estar contribuindo com a nossa escola, aí divulgando a informação, as mais variadas assuntos, mas sempre relacionado ao coronavírus. Espero muito, de verdade, que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, tá? Lembrando que semana que vem, tá, gente? Acessem aí a plataforma EAD de vocês, tá? As aulas, né? Nós professores, coordenadores, toda a equipe da ESA está trabalhando de forma muito incisiva para que ninguém seja prejudicado, tá? Então, semana que vem normal, os professores de vocês estarão disponíveis online dentro da plataforma EAD, né? Tirando as dúvidas de vocês e também as aulas continuam normalmente aí, tá? Gente, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, tá? E até a próxima.